Você empreendedor que quer começar um negócio em 2026 e ainda tem dúvidas? E uma dúvida que vai pairar na sua cabeça é: MEI é bom ou não é? Dá para fazer minha atividade ou não é? Sou Francisco Bortoluzzi, contador e diretor do Eurocontábil, e aqui vamos conversar um pouquinho quais são as vantagens, quais são os limites, para que serve o MEI, microempreendedor individual. O governo colocou o microempreendedor para formalizar pequenas atividades, de forma menos burocrática e menos onerosa. O microempreendedor ele tem menos obrigações que uma empresa normal e o tributo menor também. Então a gente tem que entender que foi uma popularização, uma forma de formalizar pequenos negócios. E aí, serve para qualquer atividade? A gente tem que ter esse cuidado. Não é liberado para qualquer atividade. Existem limitações. Vamos colocar algumas regras, vamos pensar em prestadores de serviço. Aqueles serviços formalizados que têm conselho de classe não podem ser. Vou dar exemplo ali do pessoal da saúde. Odonto, físio, médico não podem ser microempreendedores. Contadores não podem, advogados não podem, representantes comerciais e consultores. Ah, mas então como que eu vou fazer? Pensa o seguinte: se você dá treinamento, se você é professor, se você tem o seu pequeno comércio, se você tem uma indústria, é isso mesmo, até indústria, fabricação de produtos é permitido. Então existe uma gama enorme de atividades que podem, mas sem as suas restrições. Então, o primeiro item ali que a gente tem que pensar é se minha atividade enquadra ou não enquadra. O site do governo tem toda a listagem de atividades para você conseguir pesquisar se isso enquadra ou não enquadra para ti. E eu falo sempre para o empreendedor: não adianta você ter uma ferramenta se não é adequada pelo que você quer fazer. Eu vou dar um exemplo ali bacana. Você tem uma bicicleta que é um meio de locomoção. Vamos sair de Londrina para São Paulo. A bicicleta é o meio de locomoção adequado? Não é. Por quê? Você tem limitadores. E o MEI funciona da mesma forma. E quais são alguns limites? Eu comentei das atividades e eu tenho os limites de faturamento. 2026, até o momento, o limite de faturamento é R$81 mil por ano. A gente fala média de 6.750. Posso faturar mais 6.750 no mês? Posso sim, desde que a média do ano não passe dos 81 mil. Isso é uma crença errada de achar que eu não posso faturar mais que os 6.750. O que acontece? Normalmente esse mês eu vendi 2 mil e o outro mês eu vendi 10. A soma dele, na média, está dando tudo certo e o ano continua em cima dos 81 mil. E esse faturamento, ele tem a questão da proporcionalidade. O que significa isso? Nós estamos aqui agora, no mês de março. Eu abro um MEI, eu já não posso falar em 81 mil. 81 é para 12 meses. Eu vou ter que fazer uma continha. 81 eu divido por 12 e multiplico por 10 meses que faltam ao final do ano. Vai dar lá 67.500 nesse exemplo que eu estou colocando para vocês. Então lembra sempre na proporcionalidade perante o mês que você decidiu e abrir o seu MEI. Ah, Francisco, então ficou fácil. É só isso que eu tenho que me preocupar? Neste momento, nós estamos falando em limitações de atividades e nós estamos falando de faturamento. Um outro item importante. Muitas vezes o microempreendedor ele começa sendo uma atividade de pessoalidade, é ele realizando. E na trajetória ele precisa contratar um funcionário. O MEI permite. Excelente oportunidade. Só que você pode contratar até um funcionário. A legislação traz de forma muito clara: o valor de salário desse funcionário, ele vai se limitar, vai ter a sua base ou no salário mínimo ou no piso da categoria que você for exercer. Vai ver sua atividade, verificar qual convenção coletiva, qual sindicato rege a sua atividade e ali vai estabelecer o salário, que é o limite do microempreendedor contratar o seu funcionário. Então, se você analisar que atividades, um jardineiro, um pipoqueiro, um pedreiro, ele tenha como formalizar a sua atividade com menos burocracia, o MEI é uma excelente alternativa. Ao mesmo tempo, eu falo, um consultor empresarial, um representante comercial, que o faturamento dele é maior, a atividade não pode, ou que ele tenha que contratar mais funcionários, não é alternativa. Lembra bem do exemplo que eu dei da bicicleta? Ótimo meio de locomoção, usado de forma errada, totalmente inviável. E a gente tem que pensar assim, ó, toda empresa, quando eu constituir, eu tenho obrigações. E quais são as obrigações que o microempreendedor tem? Hoje é de forma simplificada. É emissão e pagamento da guia mensal, que chama DAS-MEI, que é o documento de arrecadação do Simples
nacional do microempreendedor. É uma guia que vai variar conforme sua atividade, de R$ 82,05 a R$ 87,05. O que significa, o que compõe esses valores das MEI? Faz uma continha lá, pega o salário mínimo nacional, 1.621 em 2026, 5% dele é o recolhimento da Previdência. Se você é um prestador de serviço, soma-se R$ 5 nesse valor que resultou os 5% de INSS. E se você tem um comércio ou indústria, soma-se mais R$1 que é destinado ao estado de ICMS. Então, uma forma muito barata e simplificada de fazer recolhimento. Bota uma observação para você, eu vou falar direto contigo. Não faturei nada, você deve a guia do imposto da mesma forma. Então, o MEI não é baseado em cima do faturamento, em cima da abertura. Estou aberto, tenho que pagar a guia. E aí eu tenho que pensar, fora essa obrigação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho anualmente a declaração do microempreendedor. Começa-se em janeiro e fecha-se no mês de maio de cada ano. Lembrando que essas datas podem alterar de mês a mês. É uma declaração também simplificada, que o cumprimento dela o próprio empreendedor pode fazer, e encerra-se aquelas primeiras obrigações. Pergunta-se muito se o microempreendedor ele pode emitir notas fiscais. Sim, se ele for um prestador de serviço, ele vai ter a emissão da nota fiscal de serviço, e se ele for um comércio ou indústria, a emissão da nota de mercadorias. E por que a palavra pode e não deve? Porque existe uma desobrigação da emissão do documento fiscal em algumas situações, no consumo final, por exemplo. Minha dica, emita nota de tudo. Isso será importante para a sua comprovação da movimentação financeira e origem daquele recurso que entrou na sua conta. Você começa, mesmo como microempreendedor, você ter um controle muito maior, e isso vai possibilitar, a hora que você pensar no crescimento, você já tem os números, que é fácil fazer o planejamento. Falando em limite, se o limite vai aumentar, pois é, se falou em 150 mil, cogitou em 140, agora estão falando em 130 porque é um item que está defasado, R$81 mil, faz 8 anos que não altera esse valor. Mas neste momento não temos nada concreto, são projetos que estão em andamento. E a gente tem que pensar o seguinte quando fala em limites. Tá para aumentar, mas por enquanto não. Ah, eu posso faturar mais que aquilo? Gente, limite não pode. Mas o governo fez duas situações bem claras para quem extrapolar o limite do faturamento. Meu microempreendedor faturou a mais que 81 mil durante o ano, ou proporcional, caso for aberto durante o ano, só que esse extrapolo de faturamento foi até em 20%. O que o MEI se obriga a fazer? No próximo ano ele tem que estar fora do microempreendedor individual e ele paga uma diferença de imposto desse valor que ultrapassar. E se esse extrapolo for mais de 20%? Aí o empresário tem que tomar cuidado, ele tem que retroagir desde o início das suas atividades ou desde o início de janeiro daquele ano que extrapolou e recolher os impostos como uma empresa normal. Aí o bicho pega. Porque você tem um recolhimento fixo num valor que você tem o controle de R$ 82 a R$ 87 em média, e aí você vai ter que pagar. O imposto do Simples contendo todos os impostos, a obrigação do INSS apartada, nós estamos falando de uma outra realidade. Então, muito importante, quem está acompanhando a gente nesse vídeo, entender, eu vou extrapolar o faturamento? Antes que extrapole, contate um profissional, um contador da sua confiança, que ele vai te explicar a melhor forma de você não ser penalizado. A pergunta que a pessoa também me traz aqui no escritório, eu posso ter uma conta bancária do MEI? Essa eu vou falar que você deve ter uma conta bancária. Existe um princípio da contabilidade que é a personalidade separada, pessoa física separado da pessoa jurídica. Ou seja, aquilo que você fatura dentro da sua empresa, o MEI, ele tem que ser contabilizado num banco que não é a sua conta da pessoa física. Isso é muito importante, essa segregação. Inclusive, vai questionar, mas eu tenho no banco, eu posso ter linhas de crédito? Normal. O banco vai analisar o seu faturamento, a sua movimentação, e ele vai oferecer linhas de crédito que são compatíveis à sua empresa, que é um microempreendedor. E o pessoal pergunta, mas esse financiamento eu posso financiar um carro? Se o seu faturamento e a linha de crédito que você está buscando caber dentro da política da instituição financeira do banco, perfeito, você pode sim financiar um carro ali dentro, conforme as linhas de crédito que as instituições financeiras te derem e entregarem ali para você. E hoje o número de microempreendedor individual é muito grande, porque ela foi incentivada pela não burocracia, mas ao mesmo tempo pessoas que não tiveram uma boa orientação, igual você está acompanhando esse vídeo, abriu o MEI, não fez as obrigações de pagar as guias e entregar as declarações. O
governo ele fez um movimento da inatividade desses MEIs. Eles bloquearam. Você não mexe mais no MEI. Ah, então acabou minha preocupação? Não. O passado que você ficou de débitos em abertos e ausência de declarações está pendente lá. Em qualquer momento o governo vai fazer uma cobrança disso na empresa e também na pessoa física. Então você que tiver com um microempreendedor parado, for ver se ele está inativo e está com débitos, procure regularizar. Existem formas simplificadas de regularização, parcelamento, que ele é parcelas a partir de R$50, num longo prazo, você consegue regularizar isso. Inclusive, você que está com aquele microempreendedor e não utiliza mais, não tem uma finalidade social, não presta serviço, não faz vendas, encerre ele, para não gerar novos débitos e novos passivos. Lembra, é um microempreendedor, mas é uma empresa. Existem obrigações simplificadas, mas tem que ser cumpridas. E aí, eu falei que muitas vezes o empreendedor ele tem autonomia e muitas vezes ele não precisa do contador. Mas eu vou dar um alerta aqui. O contador ele vai acompanhar isso, não somente na emissão das guias e na declaração, como também mudanças de regras. Cito que anos atrás, algumas atividades que eram permitidas se tornaram impeditivas. O contador tem acesso a essas informações e a orientação para você se você não está caindo numa pegadinha. Digo, dezembro eu podia, janeiro eu não posso mais. O empreendedor, se não tiver esse acompanhamento, ele vai perceber isso meses depois ou até anos depois e os débitos dele fora do MEI se tornam muito altos. E outra situação que é corriqueiro. Empreendedor abre o MEI, vou dar um exemplo prático, faturou durante o ano R$80 mil. Esse valor é da empresa, é do CNPJ, mas ele, claro, ele é o empreendedor, ele é o prestador de serviço neste caso aqui, nesse exemplo que eu estou te dando, e esse dinheiro foi para ele, pessoa física. E esse dinheiro é uma base da comprovação de renda que ele vai usar lá na declaração de imposto de renda dele. Aí eu dou um alerta para vocês. O MEI que faturou 80 mil, ele tem direito de rendimentos isentos quando não tem contabilidade por presunção. A presunção, neste caso aqui, ela vai variar em torno de R$25 mil, considerado uma empresa que faturou 80 mil como isento. Então, se os 25 fizer sentido na declaração, perfeito, é isento. E se não fizer sentido, eu preciso de uma comprovação maior. Aí ele se torna um rendimento tributável. Ah, mas então não vi vantagem disso. Aí é a hora que um contador pode lhe ajudar. Ele vai fazer a sua contabilidade igual uma empresa de qualquer porte e com as demonstrações contábeis realizadas e apuradas, todo o lucro se torna isento. Nesse meu exemplo de 80 mil, ele vai tirar os seus custos, os seus impostos, vamos supor que 70 seja lucro. Isso chega a 100% isento para o empreendedor na declaração dele. Estou mostrando caminhos que você pode autogerenciar ou buscar um especialista. E esse especialista vai mostrar formalidades, situações e oportunidades que às vezes você não está enxergando. Outra dica bacana que a reforma tributária está trazendo é o nano empreendedor. Quem já ouviu falar nisso? Nano empreendedor, faturamento até 40.500 por ano, sem ter CNPJ. Mas como assim? O governo ele vai mostrar para os micros, os nanoempreendedores, que ele pode testar a atividade dele. A pessoa fala, eu vou exercer tal atividade. Eu tenho que formalizar uma empresa, um microempreendedor, ele vai ter oportunidade de trabalhar no CPF quando você tiver o limite até 40.500. Uma desburocratização e um incentivar o cara a empreender. Esse vídeo é para você que precisava de um direcionamento para iniciar o seu empreendimento. E eu falo para ti, siga o nosso canal, curta, que isso vai chegar para mais empreendedores. E mais empreendedores vão poder ter esse conteúdo e tirar as suas dúvidas. E você, se restou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. A gente vai buscar responder o máximo de comentários possível para trazer conhecimento e possibilidades para você empreender.